Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Professor Demetrio mais uma vez aqui contigo. E agora eu entro na quinta classe de palavra, que é o advérbio. O advérbio que nós vamos trabalhar hoje é a nossa quinta classe gramatical dentro da matéria chamada morfologia. Vamos então aqui ao advérbio. O advérbio, qual é a função do meu advérbio? A função do meu advérbio é dar uma circunstância, vir referindo-se, vir ligada, fazendo referência ao verbo, a um adjetivo ou ao próprio advérbio. Então veja bem, lembre que o adjetivo ele vinha ligado a um pronome ou a um substantivo, também conhecido como nome. O advérbio não. Você vai ver que ele está lá na frase para dar uma referência para o meu verbo, para o meu advérbio ou para um adjetivo. Essa é a função do advérbio. Palavra responsável por caracterizar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Veja aqui um exemplo que nós temos aqui. A moça corre muito. A moça corre muito. Veja que aqui eu tenho uma palavrinha muito. Muito eu tenho que ver a quem que ela está fazendo referência na frase. Muito é o azinho, artigo. Muito é a moça, meu substantivo, ou muito é a corrida, é o meu verbo corre. Por que eu coloco muito na frase? Para falar que eu tenho muito a, eu tenho muitas moças, ou muito é a minha corrida. Veja que o muito faz referência, vem dando uma circunstância para o verbo correr. Como eu te falei anteriormente, o advérbio ele vem ligado ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Se eu tenho muito ligado ao verbo correr, quer dizer que ele é um advérbio. Ah, professor, advérbio. Então esses advérbios é aqueles que você fala que é advérbio de lugar, de tempo, de modo. Isso, perfeito, isso mesmo. O advérbio vem dando circunstâncias ao verbo, ao adjetivo, ao advérbio. Hora de lugar, hora de modo, hora de intensidade, que é esse o meu caso. Eu estou intensificando a corrida. Ela não só corre, mas ela corre muito. Ela corre demais. Essa moça, ela não para de correr. A moça corre muito. O muito aqui está intensificando o verbo correr. Perfeito? Ligada ao verbo. Eu ainda tenho aqui a palavra muito, ligada a qual palavra dentro dessa oração? Eu coloco a palavra muito aqui para dizer que muito é o azinho, o artigo, muito é a moça, muito é o ser, verbo, representado pela terceira pessoa do singular é, ou muito é alegria. Ah, professor, vamos analisar outra coisa aqui. Anteriormente, você tinha me dito que eu tenho aqui um paralelo aonde o adjetivo refere-se a um nome ou a um pronome. Veja nessa frase, eu tenho aqui a palavra alegre. Alegre aqui está ligado a quem? A alegria aqui é da moça. Veja que o alegre ligou lá na palavra moça. Moça é um substantivo. Se eu tenho uma palavra ligada a um substantivo, quer dizer que ela é um adjetivo. Está qualificando a moça. Agora, o muito está ligado à palavra alegre. A moça não é somente alegre, mas ela é muito alegre. Ela é alegre demais. Se eu tenho uma palavra dentro da oração ligada a um adjetivo, logo ela é um advérbio. Veja então que o advérbio liga a verbo, liga também a adjetivo e liga aos advérbios, que é o meu terceiro exemplo. Olhe, veja a palavra bem. A moça corre muito bem. O bem nessa oração está ligado a qual termo ali dentro? Bem é a corrida. A moça corre e corre de que modo? De que forma? De que jeito? De que maneira? Bem. Bem é um advérbio de modo. O modo com o qual ela corre. Ela poderia correr mal. Não, ela corre bem.
eu coloco a palavra muito novamente para intensificar a palavra bem. Se bem eu já tinha detectado que era um advérbio, porque está ligado ao verbo, veja que a palavra muito está ligada a outro advérbio. Palavras que se ligam a outros advérbios também serão chamadas de advérbios. Tenho dois advérbios na frase. Um advérbio com a classificação modal, advérbio de modo, e a outra, o muito, advérbio de intensidade. Então guarde isso. Chegou lá na sua prova, marcou, está achurado, grifado uma palavrinha. Ele está te pedindo o sentido daquela palavra lá. Você vai olhar e vai falar, beleza, essa palavra está fazendo referência, está dando uma característica a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Ela é advérbio. Os advérbios, então, possuem essas seguintes classificações. Veja aqui os meus exemplos. Alguns tipos de advérbios. Os advérbios podem ser do tipo de lugar, dando uma circunstância de lugar, e aqui eu tenho alguns modelos, aqui, ali, acolá, indicando lugar. O advérbio também pode ser de tempo, dando ideia, circunstância de tempo, modificando a ação verbal para tempo, como por exemplo, hoje, ontem, eu viro para você e falo, eu fui embora hoje. Eu fui e fui quando? Em qual tempo? Hoje. Hoje é um advérbio de tempo. Tenho ainda modo, e o modo tem o bem, o mal, assim depressa, devagar. Você vai ler a oração e vai perceber que aquela palavra em destaque me dá a ideia de modo. Esses são sentidos, alguns dos sentidos que o advérbio pode possuir. Algumas das circunstâncias que o meu advérbio pode possuir, como por exemplo, de afirmação, sim, exatamente, certamente, certo, como negação. E aqui na negação, nós temos uma aqui que costuma vir na sua prova e nós erramos, que é a palavra absolutamente. Eu viro para o cidadão e digo a ele, Senhor, você é brasileiro? E ele, com o sotaque mais brasileiro possível, diz, absolutamente. Ele entende que absolutamente é afirmação, afirmando que sim é brasileiro, negativo. Absolutamente me dá a ideia de negação, de modo algum. É como se ele dissesse que de modo algum ele é brasileiro. Absolutamente é negação. Tenho ainda intensidade, muito, pouco, mais, bastante, ainda. Tenho lá dúvida, e a dúvida já veio na sua prova, com o termo quiçá. Quiçá, quiçá, quiçá. Quiçá é quem sabe. É o mesmo que provavelmente, talvez, dando ideia de dúvida. Perfeito? Temos ainda exclusão e inclusão, para excluir ou incluir, como exclusivamente, inclusivamente. Se não, salvo, meio que apartando, retirando, excluindo, unicamente. A inclusão também, ainda, até, mesmo, inclusão. Tenho ordem, depois, primeiramente, ultimamente, e tenho para fechar a interrogação, dando ideia de pergunta, onde, como, quando, porquê. Essas são as classificações, as circunstâncias que os meus advérbios podem trazer dentro de uma oração. Perfeito? Então guarde, lembre que o meu advérbio, ele vem na frase modificando o adjetivo, o verbo ou outro advérbio, para dar aquelas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, afirmação, negação, ordem, interrogação. Tenho ainda as locuções verbais. E o que seria uma locução? A partir de agora, quando eu falar em locução, entenda a locução como duas palavras. Eu tenho locução verbal. Ah, locução verbal, professor, é o que então? Dois verbos. Tenho dois verbos juntinhos. Locução adjetiva, tenho duas palavras me dando uma ideia de qualidade, de qualificação. Viro para você e falo que eu tenho amor de pai. O de pai aí está me dando uma qualidade, amor paterno, uma qualificação.
E a locução adverbial? Tenho duas palavrinhas dando a ideia de advérbios, possuindo a função de advérbios. Como, por exemplo, às escondidas. Você chegou de que modo? Modo. Locução adverbial modal. Às escondidas. Às pressas. Tenho, por exemplo, à noite, dando ideia de tempo. Virei a sua casa à noite. Tenho duas palavrinhas, então é uma locução, dando a ideia de advérbio, locução adverbial. Perfeito? Essas são as locuções adverbiais. Não confunda com advérbio, que seria apenas uma única palavra. Como no meu caso aqui, o controle remoto está à esquerda. Cai uma questão dessa na sua prova, ele marca essa locução verbal e te pede a ideia que ela tem, qual o sentido que ela te oferece nessa frase. À esquerda da televisão me indica lugar. Uma locução verbal dando ideia de lugar. Eu irei a Ribeirão Preto em breve. Em breve me dá ideia de tempo. Quando que você irá a Ribeirão Preto? Tenho duas palavrinhas dando a ideia de tempo. Locuções verbais, certo? Dando aquelas mesmas circunstâncias anteriores citadas aqui. Lugar, tempo, modo. Continuando aqui a nossa temática sobre advérbio, tenho aqui também uma frase um pouco maior. Nessa manhã, vírgula, o jovem ia andando lentamente entre as pessoas. Ponto. Ali existia uma mata. Ele vai trazer essa frase retirada lá do texto, e geralmente textos medianos, e vai pedir o sentido que os advérbios presentes na frase possuem. Vem com a letra A, B, C e D e com as alternativas. E na primeira situação, nessa manhã, me dá a ideia tempo, ideia temporal. Estou diante de uma locução adverbial temporal. Lentamente é o modo com o qual ele ia andando de forma lenta, vagarosa, vagarosamente. Lembre que quando tiver esse sufixo mente, eu estou diante de palavras que serão chamadas de advérbios. E o ali dando a ideia de lugar. Perfeito? Esses são os advérbios, aonde eu tenho aqui, como eu citei, alguns tipos e cabe a você entender o sentido desses advérbios através dessas classificações, dessas circunstâncias que o advérbio vem para te mostrar. Advérbio. Vamos ver isso aí lá em termos de oração e adjuntos adverbiais. Mas o que eu preciso que você entenda, qual o sentido que a palavra exerce dentro da oração, dentro da frase retirada do meu texto, para que eu possa interpretar e entender que aquela palavra naquele momento me dá a ideia de tempo, de lugar, de modo. Tenho, por exemplo, uma questão que caiu na prova anteriormente, não me recordo o ano, onde dizia, inicialmente farei a questão. Inicialmente, dando a ideia de quê? Inicialmente. Terminou em mente, está me dando uma sugestão para que a palavra é advérbio. E inicialmente é quando, no início, quando é tempo, indicando o tempo. Naquele momento inicial eu farei a prova, inicialmente. Esse sentido é o que me interessa para o dia da prova, essa relação de sentido dentro da oração para a questão interpretativa. Advérbio, quinta classe de palavra. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Até a próxima!